O Bruno Andrade tem detalhes da proposta que o Botafogo fez para o Bruno Lage, técnico que é o principal alvo do John Textor. Inclusive, depois que a gente trouxer a informação do Bruno Andrade, vou trazer um complemento de apuração também do André Hernan, dessa busca do Botafogo por um técnico. O alvo é esse aqui, Bruno Lage, que você está vendo na tela, outro treinador português. E quem vai trazer detalhes para a gente dessa busca e da proposta é o nosso Bruno Andrade. Fala, meu gajo. O português Bruno Lage já tem em mãos uma proposta concreta do Botafogo num contrato válido até dezembro de 2024, ou seja, mais um ano e meio de contrato, assumindo o cargo deixado recentemente pelo compatriota Luiz Castro, trocou o Botafogo pelo Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Trouxemos ontem de forma exclusiva que no fim de semana passado o John Textor conversou mais diretamente com o Bruno Lage, explicou todo o projeto do Botafogo e sentiu uma confiança em relação ao futuro da negociação com o treinador português. Está parado desde o ano passado, quando deixou o Wolverhampton da Inglaterra. O Bruno Lage ainda não respondeu essa oferta, ficou de discutir com a família, de pensar com seus representantes, de pensar com ele mesmo, evidentemente. O Botafogo viu isso como um bom cenário. O fato de o Bruno Lage não ter rejeitado logo de cara essa oferta fez com que o Botafogo sonhasse com o sucesso da negociação, mas o Botafogo tem conhecimento de que não será um processo fácil, até porque o Bruno Lage mais uma vez deixou claro que nunca cogitou, nunca teve tanto sonho em trabalhar no Brasil por N questões, entre elas projeto e também questões familiares. Aliás, foi isso que o Bruno Lage disse ao Atlético Mineiro recentemente, lembrando que o Galo tentou contratar o Bruno Lage antes de avançar pelo Felipão, e naquele momento o Bruno Lage explicou, entre outros motivos, que não queria trabalhar no Brasil e o negócio não foi para frente. Diferentemente de agora, nessa conversa entre John Textor e Bruno Lage, o John Textor sentiu uma abertura para o Bruno Lage pelo menos pensar e cogitar em aceitar essa proposta, especialmente pela manobra da conversa do John Textor, para além, claro, de um bom salário, de um projeto audacioso, ambicioso, o fato de o Botafogo hoje ser líder merecido do Brasileirão, mas o próprio John Textor usou outras artimanhas para tentar convencer o treinador português e explicou que a sua empresa, o seu fundo, também gere o Crystal Palace na Inglaterra, gere o Lyon na França, e que se o Bruno Lage fizesse ou vier a fazer um bom trabalho, um grande trabalho no Botafogo no Brasil, o John Textor abriria ou novamente abriria as portas do Bruno Lage para a Inglaterra, no caso da Inglaterra para o Bruno Lage, e o Bruno Lage achou interessante isso. Então, nesse momento a proposta do Botafogo para o Bruno Lage, contrato até dezembro de 24. O Bruno Lage explicou novamente que o Brasil não é o seu sonho, não é a sua prioridade, mas desta vez, diferentemente da conversa com o Galo, o Bruno Lage ficou de cogitar mais, de pensar mais, de analisar melhor essa oferta, porque percebeu que o projeto Botafogo é mais aliciante de forma coletiva e também individual numa relação com o futuro, voltar para o futebol europeu, porque o plano do Bruno Lage é continuar sua carreira no futebol europeu, ou pelo menos consolidar a sua carreira no futebol europeu. Foi campeão nacional pelo Benfica, até começou bem no futebol inglês, mas depois foi caindo de produção. Então é isso, o John Textor conta com um cenário positivo, apesar de difícil, mas positivo, porque conseguiu explicar bem para o Bruno Lage o que é o Brasil, o que é o Botafogo, o que é a possibilidade de voltar para a Europa depois valorizado, algo que o Atlético Mineiro não conseguiu. Informações do nosso Bruno Andrade, trazendo todos os detalhes da negociação com o Bruno Lage, o complemento de apuração que o André Hernan fez também, já está inclusive publicado no nosso blog Mercado da Bola, que fazemos em parceria aí, o Bruno Andrade e o André Hernan. O André Hernan tem informação de que o Textor, não sei se a palavra é obcecado, mas o principal alvo dele é o Bruno Lage, tal qual era lá atrás com o Luiz Castro. Então ele está trazendo muito para si a missão de resolver essa situação com o Bruno Lage. Ele está chamando para si essa responsabilidade, tal qual fez com o Luiz Castro. É essa apuração do André Hernan em relação ao Bruno Lage. Se o final vai ser o mesmo, a gente vai descobrir ali na frente. Mas o Andrade trouxe esse panorama, PVC, de como é diferente, pelo menos do ponto de vista do Bruno Lage, a abordagem com a possibilidade do Atlético Mineiro, que foi lá atrás, para agora essa do Botafogo. Na terça-feira da semana passada, o Textor conversou, embora estivesse na França, com alguns dos investidores que ajudaram o Textor a pagar e para se tornar acionista majoritário do Lyon e tirar
do cenário Jean-Michel Aulas, histórico presidente do Lyon. Foi uma guerra recente na França para que o Textor se tornasse o majoritário nas ações do Lyon, o determinante para organizar o Lyon. E ele, conversando com investidores que o ajudaram na operação, falou que era quase impossível manter o Luiz Castro e que ele estava indo para cima do Bruno Lage. Por que o Atlético não interessava ao Bruno Lage e o Botafogo pode interessar? O Bruno Andrade já deu um pouco do cenário, quer dizer, ou seja, você pode usar o Botafogo como uma janela para depois se expandir para ir para o Lyon ou para ir para o Crystal Palace. Hoje o Textor tem mais interferência no Lyon. O Lyon é um clube que pode voltar a disputar o título francês. Não ganha desde 2009 o título francês. São 7 títulos conquistados, todos quando o Juninho Pernambucano esteve lá como jogador. E, além disso, o Botafogo é um projeto de construção de um clube que é semelhante, não é igual, ao que o Bruno Lage fazia na base do Benfica. É diferente do Luiz Castro, era um cara que tinha essa percepção de global do Futebol Clube do Porto. Ele, por muitos anos, não foi o técnico, mas ele foi o gestor do projeto do Futebol Clube do Porto, da base para baixo. Então, ele chegar no Botafogo para construir o CT, revelar jogadores, descobrir novidades, entrar no mercado, isso tudo é parte do que o Luiz Castro fez. É parte, de outra maneira, do que o Bruno Lage fez. Sempre a lembrança de que o grande trabalho do Bruno Lage foi na base do Benfica. Ele assume depois o lugar do Rui Vitória, no meio do campeonato de 2019, que estava perdido, põe o João Félix para trabalhar, para jogar, e o João Félix termina a temporada campeão português e vendido por 112 milhões de euros para o Atlético de Madrid, a maior negociação da história do futebol português. É isso o que atrai o Bruno Lage ao John Textor, e o projeto de construir um clube é o que pode tornar diferente a escolha do Bruno Lage para o Botafogo em comparação com o que aconteceu no Atlético. Pode, não está definido. Sim, os alvinegros que têm essas diferenças de nuances que o PVC e o Andrade acabam de explicar. E até para fazer uma correção, a palavra, eu tinha falado que eu não sabia se a palavra era obcecado. É essa palavra exatamente usada pelo André Hernan na apuração dele, que o Textor é o maior entusiasta da contratação do Bruno Lage e que pessoas próximas ao investidor norte-americano dizem que é quase uma, ou entre aspas, obsessão ver esse negócio concluído, tal qual foi feito com o compatriota português e antecessor, o Luiz Castro. Vamos ver se essa obsessão vai virar em solução e realidade. E todos esses detalhes já estão publicados no blog Mercado da Bola. Bruno Andrade e André Hernan assinam essa reportagem, que foi literalmente acabada de ser publicada, fez menos de 20 minutos. Você pode ver mais detalhes dessa tentativa do Botafogo, então, de buscar um novo treinador. Botafogo, que é o líder do Brasileirão, disparado na frente, é o único time, inclusive, sem nenhum empate até agora.